a monitoria começar, eu não vou ficar esperando mais muito não para dar aula, tá bom? E, enfim, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e, enfim. Hoje vai ser uma aula rapidinha e fácil até. Não é muito pesado, bem tranquilinho, na verdade, assim como toda a matéria. Hoje o assunto é a evolução histórica do pensamento político. E então vou falar um pouquinho para vocês sobre poder, soberania, é, sobre muito até sobre a tripartição dos poderes. Enfim, vamos entender um pouquinho sobre isso. O conceito de poder ele é uma imposição real e unilateral de uma vontade, e ele, né, se impõe mediante coação física ou moral. A coação é exatamente ser forçado a aceitar ele. Então, é uma vontade, uma imposição de uma parte só, de um lado só para uma outra. E a coação física ou moral é por meio assim de sofrer penalidades, ou mesmo a coação moral de a pessoa entender que vai haver prejuízos, principalmente sociais, que vão atingir mais pessoas, então ela costuma moralmente refrear e aceitar aquele poder. E o poder é diferente da autoridade, né? O poder, ele é mesmo a imposição, ele é imposto, e a autoridade é o respeito, é um respeito de que algumas pessoas se revestem. Essas pessoas geralmente são entidades ou órgãos que se revestem de um poder e ele acarreta, esse respeito acarreta num acatamento pela comunidade das ordens daquela entidade ou daquela pessoa. Um exemplo, assim, de líderes religiosos, por exemplo, que devido ao respeito que a gente nutre por eles, pelo que eles representam para a sociedade, a gente acata o que eles dizem. Então, poder e autoridade são coisas diferentes. Mas, apesar disso, a sociedade ela pressupõe que exista um direito e que tenha um poder que garanta esse direito. Então, é exatamente um dever ou uma obrigação, né? Ou um direito mesmo, um benefício, e o poder vai ter que ter um poder para garantir que aquele dever ou aquela obrigação ou aquele benefício aconteça na prática. Então, para uma sociedade existir, isso do direito com poder para garantir ele são indispensáveis. Da legitimidade do poder, a gente tem Maquiavel, que ele dizia que o poder ele se exerce pela combinação de consentimento e coerção. A coerção é exatamente aquela força que é exercida pelo Estado para fazer valer o direito, e o consentimento ele é o que as pessoas acabam consentindo, elas acabam abaixando, assim, cedendo em respeitar aquele poder. Não se prefere não se rebelar contra ele, consentindo com, com esse poder. E no caso, isso acontece, o consentimento acontece pelo fato das pessoas entenderem que vai haver um benefício maior para elas, no caso delas respeitarem esse poder. Então, vai ter que ter vantagens para a parte dominada, e por isso ela vai consentir em ser dominada.
certo? Geralmente o benefício é um benefício social, um benefício maior, geralmente, né? Um benefício que vai abranger toda a sociedade. Então, elas aceitam serem dominadas para que mantenha-se o bem-estar social. O poder legítimo, ele é um poder que ele não é imposto, ele é um poder exatamente consentido pelas pessoas que vão sofrer dele, né? Que foram dominadas por ele. Na democracia, isso acontece com a escolha dos governantes e a estruturação do próprio poder pela Constituição Federal, que vai dar limites para o alcance desses poderes do Estado, que são justamente os 3 poderes, né? O legislativo, o judiciário e o executivo. Então, a própria Constituição diz os limites desses poderes, porque na democracia não é interessante, pelo menos na nossa Constituição, não dá limites, dá poder sem limites para o Estado. E, obviamente, na escolha dos governantes, a gente escolhe quem a gente vai querer que legisle para a gente ou faça parte do poder executivo. O poder, então, uma definição de poder é que ele é a imposição real e unilateral de uma vontade, mas legitimada pelo consentimento de seus destinatários, com consciência de que tal submissão é essencial à manutenção da ordem social. Exatamente o que eu disse antes, o poder ele é sim imposição real e unilateral de uma vontade, só que esse poder na democracia ele é consentido pelos seus destinatários e esses destinatários eles consentem com isso porque eles têm a consciência de que uma submissão ao poder vai ser essencial, vai ser benéfica para a manutenção da ordem social. Sobre as espécies de poder, a gente tem o poder social, que é o elemento constitutivo e formal de qualquer sociedade, e ele deriva da affectio societatis, que é justamente aquela vontade de se unir, né? A intenção de se associar, intenção de se unir e seguir, né? Se submeter a normas, a regras comuns que vão beneficiar o todo. Isso é affectio societatis. Então, a gente tem esse elemento, o poder social, ele é um elemento constitutivo formal e aparece em qualquer sociedade e deriva da affectio societatis. Então, é isso mesmo, de as pessoas quererem se juntar para atingirem um objetivo comum. E cada sociedade tem um núcleo peculiar de poder. Então, a gente pega uma sociedades menores para como exemplo, tipo um clube, a gente tem a diretoria do clube. Numa sociedade comercial, a gente tem o conselho de diretoria daquela sociedade. E isso vai né, conforme vai indo, se escala para coisas maiores, né? Até a gente chegar num exemplo do, sei lá, do poder executivo, que é o núcleo do poder de representação do Estado, né? E o poder político, já, né, diferente do poder social, ele aparece como uma institucionalização do poder social e a criação do Estado. Então, a partir de quando a gente cria um Estado, quando a gente cria, né, uma sociedade política, a gente dá origem a uma sociedade política, a gente vê surgir o poder social, que vai ser institucionalizado, exatamente esse poder que eu falei de um diretor de um clube, a gente vê ele numa escala maior, e o exemplo do poder executivo, mas assim, o poder judiciário, que tem o poder de executar, fiscalizar a legislação cumprida, fazer cumprir,
a lei. E ele é o poder político. Não sei se ficou claro para vocês não confundirem, né? Porque eu dei exemplo no poder social, mas era só tipo escalando para um poder político. Ele chega nesse patamar. E aí a gente não chama mais de poder social, a gente chama de poder político. A soberania, que também aparece quando a gente está falando de poder, né? E numa sociedade, é a expressão máxima do poder estatal. Ela é incontestável, incontrastável, mas sofre limitações. Como a gente diz que ela é a expressão máxima do poder estatal, é que ela não tem outro poder que vá contra ela. Mas mesmo assim, apesar de ser um poder que não tem outro para, né, ser acima dele, a gente tem as limitações, e aí eu vou mostrar as limitações para vocês, que se dá justamente, no dia de hoje, pela tripartição dos poderes. Mas, enfim. E o exercício do poder político, né, como a gente vê ele sendo exercido, é através dos atos dos órgãos governamentais, certo? Governamentais são, por exemplo, uma lei que seja legislada, uma lei que seja criada, né? Isso é efetivamente o exercício do poder político. Quando a gente vai falar a gente falou de soberania, e aí ela sofre as limitações que ela sofre na democracia hoje é o sistema de tripartição dos poderes. E a gente tem a tripartição, que é o modelo da tripartição que é atual, que é do Montesquieu, mas... Ai, gente, eu esqueci de fazer... Assim, desculpa. E a gente tem o poder de... Me perdi. A gente tem esse poder da tripartição, e aí a gente tem uma menção que vale a pena ser falado, que é do John Locke, vale a pena ser citado, o modelo de tripartição que ele propôs, porque surgiu, né, o modelo de tripartição surgiu exatamente numa época onde a gente tinha o poder monolítico, aquele poder que não era dividido, que era absoluto, que a gente via principalmente nos monarcas absolutistas, e aí surgiu esse modelo de tripartição para justamente dividir o poder, equilibrar ele nas mãos de várias pessoas e não só de uma só. E o Montesquieu ele propôs que fossem existir 3 poderes, que são o poder legislativo, o poder federativo e o poder executivo. Então a gente tem o legislativo e o executivo iguais ao que a gente usa hoje do Montesquieu, e de diferente a gente tem o poder federativo ao invés do judiciário, do poder judiciário, a gente tem o poder federativo. O poder legislativo nas propostas de John Locke, né, ele teria teria a função de elaborar o direito mesmo, normalmente. O poder federativo faria o poder do executivo nos dias hoje, que é de representar o Estado externamente. O poder federativo ia ficar com as funções diplomáticas. E o poder executivo, ele ia cumprir o direito positivado, fazendo basicamente às vezes de um poder judiciário. Mas não, porque no modelo de John Locke ainda existiria o poder judiciário, mas ele estaria subordinado ao executivo. Então, ele não teria autonomia por si próprio, como no modelo que a gente tem hoje, e seria uma divisão, assim, uma das faces assim, do poder executivo. Já no modelo que a gente tem hoje, da tripartição, que é de Montesquieu, a gente tem os executivo, legislativo e judiciário. Executivo, que é para representar representar não, gente, me perdoe, estava confundindo. Ele administra o Estado, como fiquei citando várias vezes, mas
ele administra o Estado, tá? Administra as contas públicas, enfim. O legislativo, que faz as leis, né? Ele legisla o direito para aquele Estado, e o judiciário, que vai fazer essas leis, né? Esse direito se cumprirem. Vai aplicar o direito. A gente tem, no modelo da tripartição, uma coisa chamada de fiscalização recíproca. A gente vê isso acontecendo, né? E a gente chama isso de checks and balances. Surgiu lá nos Estados Unidos, com os norte-americanos, né? E checks and balances, freios e contrapesos. Eu não sei se Thiago ou Azema falaram disso, mas assim, vocês vão acabar lembrando ao longo da matéria quando vocês forem estudando. Mas, enfim, é esse sistema de freios e contrapesos que faz com que um poder fiscalize o outro, né? Normalmente isso de balanceamento, né? Um poder não vai deixar um outro poder, uma função, na verdade, não vai deixar outra função ter mais poder, né? E aí a gente tem, nessa questão da tripartição dos poderes, o ativismo judicial, que ele é considerado um fenômeno jurídico, né? E tem algumas questõezinhas sobre ele, que é a postura proativa do judiciário, ou seja, é quando o judiciário toma frente de algumas outras atividades que não seriam dele a princípio. Então, ele vai estar fazendo, às vezes, de uma outra função. Basicamente é isso que é o ativismo judicial. E aí a gente vê essa postura proativa do judiciário muitas vezes no STF, né, no Supremo Tribunal Federal, geralmente, que pode interferir nas opções dos mais poderes, principalmente, porque ele cuida da Constituição e garantir que a Constituição esteja sendo cumprida. Então, 2 exemplos de quando ele interferiu nas funções dos outros poderes foi quando ele decidiu sobre a união estável homoafetiva, que, né, é um caso da legislação, do poder legislativo, que teria que fazer uma lei para permitir, porque ela só legislava sobre o casamento, só legisla, inclusive, eu acho, sobre poder, isso ainda não foi mudado, sobre o casamento heterossexual, né? Enquanto no afetivo eles não tinham previsões. E quando o Supremo também decidiu sobre o aborto dos fetos anencéfalos, ele permitiu que fetos anencéfalos fossem abortados, o que no texto da lei a gente só tem 2 permitidos no Código Penal, né? Que são por estupro, né? Ou quando tem risco de vida para a mãe. E aí o Supremo decidiu colocar mais, né, permitir mais esse caso para aborto legal. E são exemplos de quando ele interferiu no poder legislativo, mas, enfim, continua valendo as decisões dele. Essa é uma questão polêmica e controvertida, porque, principalmente nos dias de hoje, já era antes, mas agora hoje a gente vê cada vez mais essa reclamação de que, principalmente o Supremo, interfere demais nos outros poderes. Então, hoje é uma coisa ainda mais polêmica e que causa muito mais discussão sobre se é uma coisa que é válida, sabe? Se é certo, vamos dizer assim. E o ativismo judicial, ele é mais comum nos países de sistema anglicano,
O sistema anglicano é os países que têm o sistema da common law. Eu coloquei ali, common law é diferente da civil law. Common law é quando os costumes ditam, e a civil law é quando leis escritas ditam. Então, é basicamente essa a diferença. Civil law é quando a gente segue as redações, né, as legislações certinhas, e na common law a gente não tem aquelas legislações propriamente escritas, mas o costume diz que é assim e é desse jeito que se aplica. Ou às vezes a gente tem a lei escrita, mas como o costume dita outra coisa, a gente segue o costume. Isso da gente seguir os costumes é chamado de direito consuetudinário ou costumeiro, que é isso da gente ver o que a sociedade entende como certo e como errado, ao invés do que a lei diz. E, enfim, é comum nesses países, né? Porque aí a interferência acaba sendo maior, porque o poder que legislou uma coisa disse algo, mas o judiciário, como é o que a sociedade entende, ele determina outra. Enfim, terminando essa parte, a gente vai para grupos de pressão e partidos políticos. Os grupos de pressão são entidades que, para defenderem seus interesses, ou interesses incomuns, né, da sociedade, interferem nas deliberações governamentais. Grupos de pressão, a gente tem como exemplo ONGs, sindicatos, manifestantes, a própria OAB, enfim, esses organismos de classe que se juntam, né? E aí eles defendem interesses deles ou da sociedade, né? Interesses em comum para todos. E eles interferem nas deliberações governamentais. Eles fazem, geralmente a gente fala que eles fazem lobby, né? Que é isso de estar ali em cima e exigir direitos ou ir contra outros. Já os partidos políticos, eles são agremiações com ideologias determinadas, cujo objetivo é chegar ao núcleo de poder do Estado. A gente já tem grupos, tipo assim, partidos políticos, alguns a gente já observa desde da Idade Antiga em Roma, né? E da Idade Moderna. Mas como a gente conhece hoje, eles vêm da Revolução Francesa com os girondinos e os jacobinos, né? Que tinha toda aquela coisa de sentarem de um lado e outros sentarem do outro, e um eram mais liberais, outros eram mais conservadores. Enfim, a gente vê partidos políticos do jeito que é hoje surgirem lá atrás, nessa época da Revolução Francesa. E, enfim, o objetivo deles é chegarem ao núcleo de Estado para eles poderem aplicar as ideologias deles lá, certo? Então, enquanto os grupos de pressão, eles não almejam estar ali no núcleo de poder do Estado, não planejam fazer parte ali do poder especificamente, os partidos políticos têm esse interesse de estar ali dentro para poder fazer valer os interesses deles. E aqui no Brasil, hoje, a gente enxerga os partidos políticos como uma pessoa jurídica de direito público, tá? Porque ela precisa de um registro no TSE, então eles precisam ser registrados lá para poderem existir. E devido a isso, eles possuem gratuidade na utilização dos meios de comunicação para fazer exatamente a propaganda, certo? Então, é isso. O conceito clássico e a origem do termo soberania, a gente tem que a Idade Moderna, né? A gente surgiu lá essa ideia e surgiu por causa do absolutismo monárquico que a gente tinha na época para
denominar, né, o que existia lá naquela época com os reis absolutistas, que tinham poder monolítico, e eles eram o máximo, assim, incontestáveis. E, enfim, como eu falei, é um poder monolítico absoluto, está na mão de uma pessoa só, e é absoluto, não tem contestação. Vem do latim superanitas, que significa autoridade máxima. Enfim, a importância da conceituação e limitações. É importante a gente limitar, definir as limitações e conceituar o que é a soberania, né? Porque para a gente estar entendendo como ela funciona. Como eu disse anteriormente, ela é incontestável e incontrastável, mas sofre limitações. Incontestável, que não gera dúvidas, ela não abre precedente para questões, para dúvidas. E incontrastável é que não tem algum poder que possa se sobrepor a ela ou possa ir contra essa força da soberania. Mas sofre as limitações, né? Principalmente limitações políticas, jurídicas e sociais. As limitações políticas que ela sofre são exatamente, como a gente conversou, a tripartição das funções estatais, a divisão entre o poder legislativo, executivo e judiciário, cada um desempenhando uma função naquele estado. Então, o legislativo vai estar legislando, criando as leis, dizendo direito, elaborando direito, o executivo vai estar administrando o estado e o judiciário vai estar aplicando aquelas leis, fiscalizando, garantindo que o direito seja cumprido. As limitações jurídicas que a soberania sofre é o respeito aos direitos e garantias individuais que estão previstos na Constituição Federal, principalmente no artigo 5º. A gente tem lá vários incisos, muitos incisos, que dizem sobre, né, respeito a esses direitos e essas garantias que estão previstas. Então, a soberania não pode ir contra eles. Ainda na Constituição, a gente tem os instrumentos que garantem que esses direitos e garantias não sejam, vamos dizer, fugiu a palavra, que eles sejam contestados, mas, enfim, que eles sejam violados. Não, esses instrumentos impedem que haja violação dos direitos e garantias individuais. A gente tem como exemplo habeas corpus, mandado de segurança, tudo para garantir, né, esse respeito. E a gente tem também ação e reparação no caso desses direitos serem violados. A gente chama de remédios constitucionais, que existem ali para caso haja alguma injustiça ou que esses direitos e garantias sejam violados. São ações e reparações para que o Estado, né, possa reparar o mal que ele fez. E as limitações sociais é uma vontade, assim, das pessoas em manterem o bem-estar social, né? E a gente tem alguns direitos sociais que estão na Constituição Federal e é ali que a gente vê eles sendo discorridos. A gente pode citar um estado de bem-estar social, por exemplo, aqueles direitos ambientais, sabe? Para garantir estão previstos na Constituição, para garantir um meio ambiente limpo, saudável para as pessoas. Então, isso é para gerar um bem-estar social, para que todos ali que convivem estejam em harmonia, assim, se eu posso dizer.
E, finalmente, eu tive que ter uma aula bem rapidinha, apesar de ser bastante slide até, não é muito difícil, assim, de concluir, né. São são poucas coisas para falar. Que a democracia se funda na soberania popular, realizando os valores da igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana. Então, a soberania popular, a gente fala soberania popular porque a gente consente com ela, certo? A gente consente com esse poder que a gente está dando ao Estado. E ela, né, garante que esses valores de igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana, que vocês devem ter estudando também em civil, sejam executados e cumpridos. E aí a gente tem o artigo 1º da CF, que é basicamente falando, né, que Estado democrático de direito no nosso país, tem como fundamentos e algumas coisinhas, e aí a principal, assim, a primeira, é a soberania. Então, se vocês puderem dar uma olhadinha lá depois, é bem interessante. Enfim, gente, é isso, basicamente. Bem tranquilinho. Eu tô meio atrasada com a monitoria. E, enfim, eu vou tentar dar uma corridinha semana que vem. Eu conversei com uma pessoa que disse que não foi muito bem na prova, então eu queria que vocês participassem da monitoria e, se possível, falassem o que vocês estão com mais dúvida, o que vocês têm dificuldade, se eu estou conseguindo passar alguma coisa para vocês com as poucas aulas que eu dei. E, enfim, é isso, tá? Eu vou encerrar a aula por aqui, porque não tem mais muito conteúdo. Eu queria falar sobre as questões comentadas, julgadas, assim, principalmente questões comentadas para trazer para vocês. É muito difícil trazer questões de TGE, porque, sabe, geralmente quando a gente vai pegar algum site, alguma coisa, é geralmente mais do mesmo, sabe? Não é muito diversificado. Geralmente a gente fala sobre as tripartições dos poderes, tipo assim, é o que é disparado é mais. Ou elementos do Estado, que eu vou trazer só mais para frente. E, enfim, por enquanto eu só dei uma introdução em teoria geral do Estado, por isso que eu não achei interessante resolver nenhuma questão com vocês ainda sobre esse assunto. Mas assim que a gente entrar nos outros assuntos que são mais relevantes para a matéria, eu vou trazendo essas questões para a gente ir resolvendo juntos. E, enfim, é isso, tá? Muito obrigado e uma boa tarde para vocês.